Apocalipse, capítulo de número 3, os 6 primeiros versículos, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado e engrandecido seja Deus. Queridos irmãos, olhando para a carta ao anjo da igreja em Sardes, eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema: tratando as nossas friezas espirituais. Tratando as nossas friezas espirituais. E como hoje nós faremos apenas a exposição inicial dessa passagem, eu quero ficar com vocês exclusivamente com o versículo 1. Ok? Nós hoje vamos expor apenas o versículo 1. E eu quero, irmãos, aproveitar esse tempo da nossa mensagem desta noite para meditar com vocês sobre 2 assuntos. Quão fria era a igreja de Sardes, ok? E como Cristo tratou essa frieza. Então, eu queria que você caminhasse comigo nessa noite, pensando, meditando nessas 2 questões. Quão fria era a igreja de Sardes e como Cristo tratou essa frieza. Então, irmãos, vamos de fato adentrar na lógica da mensagem e entender esse primeiro assunto, que é quão fria era a igreja de Sardes. Até agora nós temos estudado pelo menos 4 igrejas das chamadas 7 igrejas do Apocalipse. Nós falamos já sobre a igreja de Éfeso, já falamos sobre a igreja em Esmirna, já falamos sobre a igreja de Pérgamo, já falamos sobre a igreja de Tiatira, irmãos. E nós podemos enquadrar essas 4 igrejas em 2 categorias, olhando os desafios que elas compartilham. De um lado, nós temos aquelas igrejas que estavam sendo perseguidas, os irmãos lembram? Amém? E de outro lado, nós temos aquelas igrejas que estavam lutando contra o falso evangelho. Se vocês forem estudar as igrejas do Apocalipse, lembrem desses 2 desafios. Nós iremos encontrar igrejas que de fato estão sendo perseguidas, e de outro lado nós também iremos encontrar igrejas que estão lutando contra o falso evangelho. Por exemplo, em Éfeso, qual era o maior desafio? Era falso ensino. Eram os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos mestres que estavam tentando ensinar, trazer doutrinas contrárias àquilo que prescreve a palavra de Deus. Essa igreja saiu bem contra esse assunto? Geralmente a gente tem a tendência de dizer que não. Mas sim, irmãos, a igreja de Éfeso saiu bem nesse seu desafio de se manter fiel ao evangelho. Qual foi o problema? O problema é que eles tinham abandonado o primeiro amor. Você percebe isso? A igreja de Esmirna, o seu maior desafio era a perseguição. E aí você deve se lembrar que alguns judeus se alinharam às autoridades romanas para perseguir os santos daquela igreja. Em Pérgamo, nós temos os 2 desafios presentes.
Em Pérgamos não é apenas a luta contra o falso evangelho, mas é também a questão da perseguição. E, irmãos, naquilo que trata da perseguição, eles se manteram fiéis. Em Pérgamo, a turma eles se mantiveram fiéis ao verdadeiro evangelho, ao evangelho sadio, à sã doutrina, mas, eles se manteram fiéis mesmo em face da perseguição, mas eles cederam ao falso ensino. E em Tiatira, irmãos, o maior desafio volta a ser o falso evangelho, e você deve se lembrar da presença de uma falsa profetisa, que Cristo a intitula pelo nome de Jezabel. Esses são os desafios, essas são as igrejas que nós até agora temos estudado. Irmãos, curiosamente, as 4 igrejas presentes no capítulo 2 de Apocalipse, todas elas recebem elogio. Todas as igrejas, apesar dos seus defeitos e dos seus dilemas, alguns problemas, irmãos, espirituais profundos, todas elas recebem elogio da parte do Senhor. Apesar da igreja de Éfeso ter abandonado o primeiro amor, Cristo a elogia pelas suas obras, a sua perseverança, a sua firmeza doutrinária. Apesar, irmãos, da igreja de Pérgamo estar cedendo a falsas doutrinas, Cristo a elogia pela sua fidelidade em face às perseguições. Os santos de Tiatira, apesar de estarem dando ouvidos àquela falsa profetisa lá, Cristo endereça para eles, melhor dizendo, uma lista extensa de elogios, suas obras, amor, fé, serviço, perseverança e as últimas obras mais numerosas que as primeiras. E a igreja diz: meus irmãos, só tem elogios, não tem nenhuma crítica. Então, em todas as igrejas que nós temos estudado até aqui, todas elas, e novamente, apesar de erros, de falhas profundas, que existiam em muitas delas, todas receberam elogio da parte do Senhor. Mas quando, irmãos, nós viramos a página, quando nós agora olhamos para o quadro, a situação da igreja de Sardes, que é a que nos interessa nessa noite, nós percebemos, irmãos, que de fato a situação era bastante diferente. A situação, irmãos, em Sardes era muito diferente. E essa diferença nós conseguimos perceber pelo menos em 2 questões. Por que a igreja de Sardes era diferente das demais igrejas que nós temos estudado até aqui? Em primeiro lugar, irmãos, porque Sardes não recebeu nenhum elogio da parte do Senhor. A gente acabou de ler o texto. Você não encontrou, você não ouviu do seu pastor nenhum elogio de Cristo sendo endereçado para aquela igreja. Você pode olhar e conferir no texto novamente. Não tem, irmãos. Enquanto de um lado Esmirna só recebe elogios, Sardes só recebe críticas. Só recebe críticas. E isso, irmãos, para mim é bastante curioso. Perceba isso, eu vou voltar ao ponto anterior. Nós acabamos de olhar para igrejas que na nossa ótica é imperfeita. Nós somos imperfeitos, irmãos. E nós olhamos para igrejas que na nossa ótica é imperfeita. Tem problemas, tem falhas profundas, tem falhas espirituais profundas. E mesmo elas recebem do Senhor elogios. Aquele, irmãos, que tem olhos como chama de fogo, que conhece a nossa vida de forma profunda e de forma completa, consegue ver naquelas igrejas, em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, também as suas qualidades. Isso ele não vê de forma nenhuma em Sardes. Isso, irmãos, chama bastante a nossa atenção. É como aquela história, né? Alguém chega para a gente e diz: eu tenho algumas notícias para dar para você. O que é que você quer ouvir primeiro? Geralmente a gente diz que quer ouvir logo a boa notícia, né? Não? Você quer começar logo pela ruim? Eu quero começar pela boa. Geralmente eu peço logo a boa, né? Para ver se o negócio ameniza. Né? E a pessoa responde
de forma sarcástica, dizendo: não tem boa notícia. E aí nós precisamos, irmãos, entender por que não tem boa notícia em Sardes. Já que Cristo viu coisas boas para se contar de outras igrejas. Além disso, irmãos, o quadro na igreja de Sardes é diferente porque os seus desafios, ou o seu desafio, é diferente. Entenda isso. As outras 4 igrejas, quais eram os desafios? Era a perseguição e era o falso ensino, o falso evangelho. O maior problema, o maior desafio de Sardes não era esse. Quando nós, de fato, olhamos para Sardes, nós não vamos encontrar uma igreja que sofre perseguição. Você não consegue encontrar nenhum traço, nenhuma palavra que nos faça imaginar que nós estamos diante de uma igreja perseguida. E de fato, irmãos, muito provavelmente não era essa a situação dos santos sardianos. Quando nós olhamos para Sardes, esse não era o maior problema que lá existia, não era a maior questão que gerava preocupação aos corações daqueles irmãos. As igrejas foram perseguidas em cidades onde a questão da adoração ao imperador, aos imperadores, e a Roma era um assunto muito forte. Em Sardes, irmãos, não era assim. De fato, conta-se, inclusive, que Sardes perdeu a autorização para construir um templo dedicado ao imperador para Esmirna, que era reconhecidamente uma cidade onde a adoração ao imperador era algo muito mais forte. Então, não tem, de maneira profunda, de maneira mais forte, a questão do culto ao imperador em Sardes. E nós não temos aqui uma igreja perseguida. Nós, irmãos, também não temos nessa igreja uma preocupação voltada exclusivamente com respeito ao falso ensino, ao falso evangelho. Em Sardes, você não consegue encontrar aí o grupo dos nicolaítas. Em Sardes não tem os seguidores das doutrinas de Balaão. Em Sardes nós não temos os seguidores da doutrina de Jezabel. Porque, irmãos, muito provavelmente essa turma não ganhou terreno naquela igreja. Essa turma que ensinava que ao cristão o mais importante era a sua fé, e se ele apenas tivesse fé, ele podia viver de qualquer maneira, ele podia viver compartilhando a cultura do mundo, os prazeres do mundo, a forma de viver do mundo. Em Sardes, irmãos, nós não encontramos essa turma, novamente. Perseguição e falso ensino não eram os maiores desafios de Sardes. Em Sardes, eu não estou aqui dizendo que não teve perseguição lá. Muito provavelmente teve, mas não era o maior desafio. Não estou dizendo que o púlpito daquela igreja era perfeitamente sadio. Muito provavelmente tivemos problemas, doutrinários naquela igreja, mas esse não era o maior problema. Pastor, então, qual era o maior problema em Sardes? Como eu já adiantei para vocês, era frieza espiritual. O maior problema em Sardes, na igreja de Sardes, melhor dizendo, era a frieza espiritual. Você pode colocar com outras expressões, a apatia espiritual, a inércia espiritual. Você pode usar outros e outros substantivos para descrever o quadro ruim que acontecia naquela igreja. Não será a única das 7 igrejas do Apocalipse. Nós vamos ter outra igreja que também, nessa questão, está ao lado de Sardes, que era a igreja de Filadélfia. Elas estão no mesmo barco. Mas quando nós olhamos para Sardes, irmãos, nós vemos de fato essa frieza. E deixa eu lhe dizer algo: frieza espiritual é um eufemismo, é uma forma suave de expressar aquilo que Jesus disse sobre aquela igreja. Você percebe aquilo que Cristo falou no final do versículo 1? Veja o final do versículo 1, perceba o que é que Cristo diz sobre aquela igreja. Conheço o quê?
as tuas obras, que tem nomes de que vive e estás morto. Eu conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. E diante dessa questão, irmãos, nós precisamos responder a uma pergunta. O que é que leva a uma igreja à frieza espiritual? O que é que leva uma igreja que tem nome de estar vivo, vir, de fato, a ser morto? E, meus amados irmãos, muito provavelmente, nós estamos diante de uma igreja que teve um passado glorioso. De uma igreja que no passado foi muito viva. De uma igreja que no passado foi muito atuante. E por que, pastor, você diz isso? Ou de onde nós podemos tirar isso? Veja, destaque aí no texto essa expressão aqui. Tens nome de quê? Vives. E não são poucos os comentaristas que dizem, que argumentam que essa palavra em nome, neste versículo, se refere à fama, se refere ao reconhecimento, se refere a algum passado glorioso que aquela igreja já viveu. Eu temo, irmãos, pensar que a igreja de Sardes foi a melhor igreja entre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu temo pensar isso. Eu temo, irmãos, pensar que nós estamos diante da igreja mais atuante e mais fervorosa. Eu temo, irmãos, pensar que nós estamos diante de uma igreja que já foi bastante viva. Eu temo, irmãos, pensar que nós estamos diante de uma igreja que já foi muito apaixonada por Deus e que também ela, propriamente, era apaixonante para todos aqueles que lá se congregavam. Eu temo, irmãos, pensar que nós estamos diante de uma igreja que já foi palco de inúmeras demonstrações da graça e do poder de Deus, onde vidas e mais vidas foram alcançadas pelo poder, pela graça do Evangelho. Eu temo, irmãos, pensar que nós estamos diante de uma igreja que tinha muito prazer, onde seus membros tinham muito prazer de servir a Deus e de servir ao reino de Deus. Eu temo, queridos irmãos, pensar que nós estamos diante de uma igreja que já foi berço de muitos pastores, que exportava muitos missionários, muitos evangelistas. Eu temo, irmãos, pensar que eu estou diante de uma igreja que já foi modelo para as demais. É isso, muito provavelmente isso, que essa expressão que tem nomes de que vives, queira indicar para nós, que nós estamos diante da igreja que no passado foi uma igreja bastante robusta, foi uma igreja bastante firme no Senhor, mas agora, irmão, de fato está morta. Eu tenho, irmãos, pensar que já houve um tempo na igreja de Sardes, que a sua fama não fazia justiça ao que de fato eles viviam, porque as pessoas falavam algo, mas quando nós chegássemos lá, nós visitássemos aquela igreja, nós iríamos perceber que nós estávamos numa igreja que era muito melhor do que se dizia sobre ela. Mas, irmãos, esse passado glorioso ficou para trás. E hoje a situação na igreja é, de fato, bastante diferente. Só, irmãos, que os problemas em Sardes, na igreja de Sardes, não param por aqui. Porque, além de ser uma igreja que tinha um passado glorioso e não tem mais, nós estamos também diante da igreja que agora vive de aparências. Você percebe isso? Nós estamos diante da igreja que agora vive de aparência. Eles dizem que são aquilo que não são mais. Eles falam de si como se eles ainda estivessem vivendo nos bons tempos de outrora.
eles estavam falando deles como se eles ainda fossem aquela Sardes de anos atrás. Eles ainda falavam sobre si, se referindo às suas conquistas, às suas vitórias do passado. E Cristo, irmãos, diz que aquela igreja não é mais assim. Você agora só tem o nome. Você agora só tem a fama. Você agora só guarda o passado. Alguns poderiam dizer que a igreja de Sardes era uma igreja museu, né? Toda a sua glória está no passado. Mas, irmãos, o quadro era ainda muito pior. Porque a igreja de Sardes, de fato, era uma igreja necrotério. Era uma igreja cemitério. Era uma igreja que Cristo diz que ela estava morta. E aí, irmãos, respondendo à pergunta que eu lhes fiz, o que leva uma igreja à frieza espiritual? Dependendo da pessoa que responde, as observações podem ser muitas. Alguns podem pensar que para uma igreja entrar em frieza espiritual, viver em frieza espiritual, pode ser falta de visão, né? Alguns podem pensar que falta um plano, um método de crescimento estratégico para aquela igreja. Alguns irmãos podem pensar até em algum pecado específico, desunião, adultério, fornicação. Alguns podem pensar, irmãos, que falta milagres, né? Mas, irmãos, a maioria dessas coisas são apenas sintomas de um problema que é muito mais central. E se isso faltar na igreja, irredutivelmente, essa igreja será uma igreja fria. Como, pastor, uma igreja pode se tornar fria? Como um cristão pode se tornar frio espiritualmente? Quando nós menosprezamos os meios de graça. Quando nós não mantemos em dia, irmãos, as nossas práticas devocionais. Não tem como. Não tem como, irmãos. Quando o crente não lê mais a palavra. Quando o crente não medita mais na palavra. Quando o crente, irmãos, não mais estuda a palavra e, portanto, pratica a palavra, não tem como. Nós teremos crentes frios e nós teremos uma igreja fria. Não tem como, queridos irmãos. Quando nós não valorizamos e não temos uma agenda regular de prática de oração, nós teremos crentes frios e nós teremos uma igreja fria. Quando os crentes não mais clamam ao Senhor pelas suas vidas, não mais colocam as suas famílias na presença de Deus, não mais colocam a igreja em que eles congregam, não mais colocam a vida dos seus pastores debaixo do altar do Senhor, nós teremos, queridos, igrejas frias e crentes frios. Não tem como, queridos. Quando nós desprezamos ou não valorizamos os cultos públicos na comunhão dos santos, nós teremos igrejas frias e crentes frios. Eu não estou aqui me referindo àqueles que não podem, eu sei que muitos irmãos de fato não podem, mas eu estou falando daqueles que não querem. Nós teremos crentes frios, nós teremos uma igreja fria. Se nós também não valorizarmos a participação, a celebração dos sacramentos, batismo, Santa Ceia, nós teremos crentes frios, nós teremos uma igreja fria. E por vezes nós pensamos, nós meditamos na nossa vida e na nossa igreja, acreditando, pensando que de fato nós estamos muito próximos da realidade da igreja de Sardes. Pastor, alguns que irão ouvir essa mensagem, no futuro podem pensar, pastor, eu estou congregando numa igreja fria, na igreja que se parece com a igreja de Sardes, pastor. Alguns podem ouvir essa mensagem depois pensar, pastor, eu estou me congregando numa igreja que está nesse processo aí, nesse caminho aí, nesse rumo aí. Igreja que está se tornando uma igreja fria, uma igreja
que não é firme no Senhor. Nós, irmãos, podemos fazer a mesma reflexão pensando sobre nós mesmos. Pastor, e essa talvez seja a situação de alguns aqui. Pastor, a igreja de Sardes parece muito comigo, pastor. Estou tão frio. Estou tão distante de Deus. Eu já fui um cristão apaixonado pelo Senhor. Eu já fui um cristão que tinha desejo, que tinha prazer de buscar a Deus na palavra, na oração, na comunhão dos santos, nos cultos públicos. Celebrava os sacramentos com prazer, entendendo que este também é um importante meio de graça, onde Cristo alimenta o seu povo e nos faz lembrar do nosso pacto com Deus. Mas hoje, pastor, os meus bons dias ficaram no passado, ficaram para trás. E aí, queridos irmãos, esse é o momento mais do que propício para nós refletirmos sobre a segunda divisão, ou sobre o segundo assunto da nossa mensagem. O que é que Cristo fez? Como é que Cristo tratou a frieza espiritual da igreja de Sardes? Como é que Cristo trata a frieza espiritual da sua igreja? Como é que Cristo trata uma igreja assim? Como é que Cristo trata um cristão assim? Será que tem saída? Será que tem jeito quando um cristão entra nesse processo de distanciamento para o Senhor? Será que tem jeito? Será que tem saída para uma igreja que está vivendo nessas condições? E eu quero mostrar para vocês que a resposta está no início do versículo 1. Você ainda está com a sua Bíblia aberta, amém? Início do versículo 1, leia comigo novamente. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 igrejas. A primeira coisa que eu preciso destacar com vocês, meus amados, é isto. Quem é que está tratando com a igreja em Sardes? Quem é que está tratando com a igreja de Sardes? Quem é que está mandando João escrever essa carta para aquela igreja? Quem é que está tratando com essa igreja? Jesus Cristo. Você percebe isso, que é Jesus Cristo? Ouça isso. Jesus é a resposta para toda e qualquer igreja. Amém, amados? Jesus é a resposta para todo e qualquer cristão. Não existe vida que Cristo não possa restaurar. Não existe igreja que Cristo não possa transformar, reavivar. Cristo é a resposta para toda e qualquer igreja, quer seja a situação que ela esteja vivendo, assim como Cristo é a resposta para todo e qualquer cristão, quer seja a situação que nós possamos viver. Pastor, a sua igreja não precisa de novos métodos, programas de crescimento. A sua igreja, os membros da sua igreja, pastor, não precisa disso. Deles, apenas Jesus Cristo. Pastor, a sua igreja não precisa seguir, convidar os pregadores, os profetas da moda no mercado evangélico. A sua igreja não precisa que você pregue os assuntos da moda no mercado evangelho. Deles apenas Cristo. Meu amado irmão, para você ser um crente cheio do Espírito Santo, você não precisa se mudar para uma igreja mais moderna. Você precisa apenas de Jesus Cristo. Meu amado irmão, você não precisa ir para o Monte da Revelação, ou ir atrás da irmã da revelação para ser um crente mais cheio do Espírito Santo. Você precisa apenas de Cristo Jesus. Deles, pastor, apenas Cristo. Igreja, procure apenas Cristo. E aí, irmãos, nós precisamos entender de que forma
Cristo trata as nossas friezas espirituais. Se nós já sabemos que Cristo é a resposta para as nossas fraquezas, Cristo é a resposta para as nossas falhas, Cristo é a resposta, irmãos, quando nós estamos distantes do Senhor, nós precisamos entender no texto como é que Cristo trata a nossa frieza espiritual. Ainda com a sua Bíblia aberta. E eu quero aqui destacar duas questões rapidamente. Primeiro, Cristo trata a nossa frieza espiritual através do seu Santo Espírito. Santo Espírito. Cristo declara que Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E de fato, irmãos, a igreja que tem apenas o nome de que vive, mas está morta, precisa da ação santificante do Espírito de Cristo. Como diz João 6,66, a parte inicial do versículo, o Espírito é o que vivifica. Lembre-se, quando Cristo fala dos 7 Espíritos, 7 é um número especial em Apocalipse, que fala daquilo que é completo e que fala daquilo que é perfeito. E quando Cristo usa essa expressão, ou relaciona essa expressão, para descrever a pessoa do Espírito Santo, Cristo está falando da ação completa e perfeita do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Pastor, quem é o Espírito Santo? É aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Pastor, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que aplica nas nossas vidas todas as bênçãos salvíficas, arrependimento, fé, regeneração, justificação, santificação, adoção, preservação, perseverança, glorificação. É isso que o Espírito Santo faz. Pastor, quem é o Espírito Santo? É aquele que dota a sua igreja de dons espirituais para nos capacitar no serviço do reino de Deus para a glória do nosso Senhor. Pastor, quem é o Espírito Santo? É o selo de Deus sobre a vida dos eleitos do Senhor. É Ele quem confirma em nossos corações que nós somos filhos de Deus, nos trazendo certeza da nossa salvação. Pastor, quem é o Espírito Santo? É aquele que nos faz entender as Escrituras. Através do processo da iluminação, ele nos leva até as verdades espirituais da palavra de Deus. O Espírito Santo, irmãos, é o nosso consolador. Nas batalhas da vida, nas tribulações da vida, Ele quem nos dá paz, Ele quem nos dá segurança, Ele quem nos dá alegria. E finalmente, irmãos, o Espírito Santo é aquele que nos fortalece, quem nos capacita a cumprir toda a vontade de Deus. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, trabalha em nossos corações, a fim de moldar no nosso interior a imagem de Cristo Jesus. Onde há santidade, há o Espírito Santo. Na verdade, irmãos, onde há o Espírito Santo, aí há santidade. É disso, queridos, que nós precisamos. Nós precisamos orar para que Deus sopre novamente o seu Espírito sobre as áreas enfraquecidas dos nossos corações, da nossa igreja, das nossas vidas. Nós precisamos orar para que Deus mova, para que Deus derrame o Espírito Santo de Deus no meio do seu povo. Não existe frieza espiritual que resista à ação, ao avivamento que o Espírito de Cristo traz sobre o seu povo. Amém, meus amados? Mas em segundo lugar, você precisa entender como é que Cristo trata as nossas friezas espirituais. E aí, além de se referir, de falar sobre os 7 Espíritos de Deus, o texto também nos diz que Cristo é aquele que tem as 7 estrelas. Pastor, eu não entendo o que é que significam as 7 estrelas. Anote esse texto, Apocalipse 1:20. Vai explicar o que é que são as 7 estrelas, que são os 7 anjos, que nós já sabemos são os 7 pastores. As estrelas
são os pastores. As estrelas são os líderes espirituais constituídos pelo Senhor para as comunidades cristãs. Agora entenda isso, irmãos. Reflita isso aqui comigo. Para a gente é muito fácil entender por que Cristo se auto-intitula como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, tratando das nossas friezas espirituais. Porque, de fato, a igreja precisa do Espírito Santo para sair dessa situação. Mas por que Cristo falou sobre as 7 estrelas? Ou para avançar na pergunta, por que Cristo tratou sobre os seus pastores? O que é que tem a ver os pastores nessa questão? Irmãos, existe uma citação de Calvino, diz mais ou menos o seguinte: quando Deus quer punir uma nação, Ele lhes dá governantes ímpios. Quando Deus quer julgar uma nação, Deus lhes dá governantes ímpios. Aí alguém, seguindo a lógica de Calvino, disse o seguinte: quando Deus quer julgar uma igreja, Deus dá para aquela igreja pastores ímpios. Só, irmãos, que o contrário também é verdadeiro. Quando Cristo quer abençoar uma igreja, Ele lhes dá pastores fiéis e comprometidos com a palavra de Deus. Aquilo que nós, ou as pessoas que nós chamamos de pastores, são melhor descritas como ministros da palavra e dos sacramentos. Existe um ministério específico para os pastores. Pregar, e pregar fielmente a palavra de Deus. Quando Cristo está falando sobre as 7 estrelas, Ele quer chegar exatamente isso. Na pregação fiel da sua palavra. E agora você entende como é que Cristo trata as nossas friezas espirituais. Através da pregação do seu evangelho. Irmãos, não existe coisa pior para uma igreja quando o púlpito, quando a mensagem do púlpito é trocada por palestra de autoajuda. No nome de Jesus, nós não aceitamos, nós não aceitaremos que a palavra de Deus, que a exposição do Evangelho de Cristo, seja substituída por palestra de autoajuda. Nós não aceitaremos, irmãos. Irmãos, eu entendo que no louvor, a palavra de Deus é pregada. Ou como muitos dizem, o momento da adoração é a palavra de Deus cantada. Mas, queridos, não existirá igreja avivada. Não existirá, irmãos, igreja avivada, onde o tempo da mensagem é menosprezado. Existe algo que é central no culto. E é a mesma coisa que é central na vida do cristão. É a palavra de Deus. E onde o pastor, e a loja que o pastor quer chegar com a madre igreja, é que nós precisamos voltar a valorizar a exposição fiel das sagradas escrituras. O Espírito Santo de Deus traz vida, e Ele faz isso, e Ele age dessa forma, usando principalmente a pregação da palavra. Deus, irmãos, derrama graça sobre nós, Deus derrama virtude espiritual sobre nós, e Ele faz isso, principalmente através da exposição fiel do seu Evangelho. Pastor, o que nós precisamos? Nós precisamos, irmãos, de mais pastores fiéis à palavra do Senhor. Não pastores fiéis ao seu próprio ministério, em agradar as pessoas. Nós precisamos, irmãos, não pastores que tentam manipular um pretenso avivamento, trazendo mensagens que são, irmãos, estranhas. Aquilo que a palavra de Deus
nos dá. A maior bênção, irmãos, não é chave de carro. A maior bênção que nós podemos receber de Deus nem é mesmo milagres. A maior bênção que nós recebemos é a salvação. E nós não podemos substituir essa mensagem, a mensagem da cruz, do púlpito. Nós precisamos voltar, irmãos, a colocar os nossos corações na palavra de Deus. Você percebeu como é que Cristo trata as nossas feridas espirituais? Primeiro, através do seu Santo Espírito. Você precisa sair com um compromisso dessa noite aqui. Orar para que Deus derrame o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Você percebeu como é que Cristo trata a nossa frieza espiritual? Através da exposição fiel da sua palavra. Você precisa sair daqui com um compromisso. Orar para que Deus derrame sobre nós desejo, maior desejo pelas sagradas Escrituras. Amém, meu amado irmão?